Olha, eu tenho muita convicção de que eu tô passando por uma crise de identidade. Na verdade, esses dias eu tava falando com meu namorado, desabafando sobre coisas que estavam me incomodando, e daí ele simplesmente soltou: eu acho que você está tendo uma crise de identidade, por causa de todas as coisas que aconteceram na tua vida nesses últimos 3 anos. Na hora, eu até concordei e eu falei: olha, eu acho que você tá certo. Mas depois de pesquisar dentro de mim mesma exatamente o que eu tava sentindo e o que é uma crise de identidade em si, eu tive certeza absoluta de que ele estava certo. Talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja passando pela mesma coisa que eu. Então calma, porque as coisas estão prestes a melhorar. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda, eu falo sobre organização, produtividade e desenvolvimento pessoal, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram e no TikTok, mas eu não sou muito ativa. Eu vou só te lembrar que quando você clica aqui embaixo no botão de like ou de se inscrever, o YouTube julga o meu conteúdo como sendo um conteúdo relevante, um conteúdo de valor. E isso faz com que ele distribua o meu conteúdo para mais pessoas. Ou seja, uma ação que não custa absolutamente nada para você pode me ajudar a crescer o meu canal e ajudar mais pessoas que vão conseguir então achar esse conteúdo para melhorar a vida delas também. Mas não precisa clicar no botão de se inscrever, no botão de like agora. Se você não quiser, né? Porque eu vou te lembrar de fazer isso lá no final do vídeo também. Bom, continuando com a minha história então. Antes, na verdade, de acontecer todo esse episódio da crise de identidade, eu comecei a querer estruturar melhor os meus conteúdos. Então, eu tava vendo bastante coisa sobre branding, criação de marca, aesthetic, até que eu caí num vídeo bem legal sobre como criar um branding nível Taylor Swift ou Sabrina Carpenter. Como criar realmente uma marca pessoal de uma celebridade. E daí, ok, eu fui, implementar o que eu tinha visto nesse vídeo aqui no YouTube, inclusive, para que eu conseguisse fortalecer a minha marca pessoal. Quando eu sentei para finalmente começar a organizar tudo aquilo, estruturar tudo aquilo, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha reclamado pro meu namorado não tinha a ver com o fato de eu não ter um plano de negócio bem estruturado, uma identidade visual criada, e também não era falta de uma marca pessoal. Era simplesmente falta de conhecimento sobre quem eu sou, de fato. E eu nunca tinha parado pra pensar no fato de que eu poderia perder conhecimento sobre mim mesma. Porque eu sempre fui uma pessoa que investiu muito em autoconhecimento. Eu buscava saber no que eu era boa, o que eu gostava, eu fazia terapia, tudo que tinha pra ajudar a me descobrir melhor, eu sempre fiz, até hoje. Acontece que a minha vida de 2023 para 2025 girou 1800 graus, ou seja, deu 5 voltas, assim, uma atrás da outra. E é bem comum que uma crise de identidade venha nesses momentos de muita mudança. Além disso, fatores sociais, eventos traumáticos, mudança de emprego, carreira, instabilidade e várias outras coisas podem intensificar essa crise de identidade. E o que exatamente fez com que eu confirmasse que eu estou de fato tendo uma crise de identidade? Falando agora sobre os sintomas de uma crise de identidade. Caso você esteja se perguntando se está passando pela mesma coisa. Bom, primeiro, o que é em si uma crise de identidade? É um período de confusão, de bastante dúvida sobre quem eu sou, sobre quem você é. Existe um psicólogo chamado Erik Erikson, que aparentemente é um dos maiores nomes nessa área de identidade e de achar a sua identidade. Ele diz que a crise de identidade é o estágio 5 dos 8 estágios do desenvolvimento psicossocial. Mas eu ainda não comecei a ler o livro dele, isso eu achei só em pesquisas. O que fez com que eu caracterizasse isso como uma crise de identidade foi o fato de todas as seguintes coisas estarem acontecendo comigo ao mesmo tempo. Tomem água. Eu, do nada, parei de saber criar conteúdo, algo que é o meu trabalho há 2 anos, desde 2023. Eu comecei a me identificar muito em outras pessoas, me achando muito parecida com o resto do mundo. Então, como se eu desaparecesse da multidão de pessoas online, me sentindo só mais uma pessoa insignificante. E com isso vem o sentimento de que nada que eu disser vai ser relevante, porque alguém muito mais inteligente e com um repertório muito maior do que eu pode falar exatamente a mesma coisa. E as pessoas se beneficiariam muito mais ao ouvirem aquela pessoa ao invés
de me ouvirem. Além disso, um sentimento que ficou muito forte ultimamente na minha vida foi esse sentimento de estar perdida, não fazer a mínima ideia do que fazer, para onde ir, acordar e não fazer a mínima ideia do que eu vou fazer, porque parece que tudo que eu fiz até então nunca teve nenhum resultado, nunca fez nenhum sentido. Além disso, o sentimento de que não importa o que eu faço, nada muda. Indecisão muito forte sobre o que eu tô fazendo. No caso, o que seria o meu trabalho, mesmo isso sendo o resultado de muita reflexão, eu tive que refletir bastante. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre o meu processo de sair da faculdade de engenharia de produção na estadual aqui de Santa Catarina e escolhendo que eu iria começar a produzir conteúdo. O vídeo vai estar provavelmente aqui em cima. Eu refleti muito. Depois que eu mudei, eu nunca quis correr atrás, sabe? Mas esse ano em específico, nos últimos meses, eu comecei a duvidar muito disso, duvidar muito mesmo. Além disso, eu senti bastante que tudo que eu disser aqui na internet nunca vai ser relevante, ou que qualquer fato, qualquer opinião que eu trouxer aqui na internet, eu preciso estar embasada em alguma fonte, alguma coisa. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas cria conteúdo sem nunca nem ter lido algum livro e tá se dando muito bem com isso. Mas eu não sigo essas pessoas, eu sigo quem realmente tem um repertório, quem realmente é inteligente. Eu sei que pra eu me tornar uma dessas pessoas, eu preciso estudar e eu preciso continuar fazendo as coisas. Mas me veio uma sensação assim de inferioridade, de irrelevância mesmo, de achar que eu sou irrelevante. Além disso, eu experienciei pela primeira vez na minha vida uma dúvida profunda sobre as minhas opiniões. Coisas que sempre foram muito certeiras na minha cabeça, de um dia para o outro não são mais. Agora eu duvido das minhas próprias opiniões, coisas que estiveram comigo há alguns anos já. Além disso, um sentimento constante de insatisfação e confusão, com foco na área profissional mesmo, no meu caso, mas não se limitou só a isso, se estendeu também para outras áreas como de sonhos. Antes eu tinha uma visão muito clara do que eu queria para o meu futuro e do que seriam os meus sonhos, e há alguns meses atrás isso começou a ficar muito difuso na minha cabeça. E por fim, uma dificuldade extrema de tomar decisões, sendo que eu nunca fui uma pessoa indecisa, eu sempre fui uma pessoa muito bem decidida. Então, o que eu estive presenciando nos últimos meses é extrema confusão, sentimento de estar perdida, não confiar em mim mesma e um sentimento muito negativo de não pertencer a nada, ser irrelevante. E eu tava sentindo tudo isso achando que era resultado de alguma coisa mal feita na parte profissional, na criação de conteúdo, no caso, que é o meu trabalho. Mas, na verdade, a falta de um resultado na parte profissional é o reflexo de uma lacuna enorme na minha própria identidade. Ou seja, o problema não poderia estar mais fundo do que isso. Mas se tem uma coisa que eu sou, sempre fui e continuarei sendo, e eu tenho certeza disso, é uma pessoa que gosta de fazer listas. Então, eu fiz uma lista de coisas que eu precisava fazer para sair dessa situação, sair dessa crise de identidade. E como boa criadora de conteúdo que serei, eu logo pensei em documentar essas ações para que eu consiga achar a minha identidade de novo aqui no YouTube. Eu tenho pesquisado bastante nas últimas semanas conteúdo sobre crise de identidade. Eu até achei algumas matérias na internet, mas tudo que eu achei, eu achei extremamente raso, na verdade. No YouTube, por exemplo, eu não consegui encontrar um vídeo realmente muito bom sobre como identificar se você está tendo uma crise de identidade ou como sair disso, o que exatamente, um passo a passo, sabe? Do que você precisa fazer. Então eu decidi criar uma série, um quadro novo aqui no meu canal. Na verdade, a série que antes iria se chamar Criando uma Aesthetic, porque eu estava, lembra, né, que eu falei? Eu estava no processo de criar uma identidade de marca, uma identidade visual, uma marca pessoal, e essa seria a série, mas quando eu percebi que, na verdade, a lacuna, o trabalho que deveria ser feito não está ali ainda, mas é um pouquinho mais profundo, é na minha identidade, eu decidi mudar o nome dessa série e agora ela vai se chamar Criando uma Identidade. E sim, eu sei, o nome não tem absolutamente nada demais, mas
Eu tô preocupada em criar a minha identidade. Eu não tô com um processamento sobrando aqui no meu cérebro pra criar um nome melhor do que isso. E o meu intuito com essa série é tanto documentar esse processo de criar ou encontrar a minha identidade, quanto ajudar você a criar ou encontrar a sua também. Eu criei um método chamado Método 3R. Uau, super criativo! Mas sabe por que ele se chama assim? Porque ele é composto por 3 fases: reconhecer, redescobrir e reconstruir. Uau, ela é muito revolucionária! Enfim, cada uma dessas 3 fases é composta por mais 3 passos, somando então 9 passos no total. E cada passo desse tem tarefas e objetivos diferentes. Mas todos esses passos com o intuito de fazer com que você se ache nesse mundão. E eu também, né? Bom, eu não vou ficar me estendendo muito, porque senão, se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. E daí o vídeo fica muito longo e ninguém vê. Inclusive, se você chegou até aqui, parabéns! Já pode notar aí no teu Notion que você não é uma pessoa que tem um cérebro derretido, que não consegue nem ver um vídeo mais longo no YouTube. Toda semana eu vou postar um vídeo dessa série aqui no YouTube, explicando literalmente tudo que eu tô fazendo e vou fazer para que eu e você consigamos nos achar. Mas provavelmente eu vou continuar fazendo mais vídeos sobre esse tema também, sobre o método 3R ou sobre a criação, sobre identidade no geral. Então, comenta aqui embaixo as tuas principais dúvidas sobre esse tema, sobre identidade, sobre personalidade, talvez alguma questão que você esteja tendo, algum problema. Isso é muito importante e me ajuda muito, porque as tuas dúvidas vão fazer com que eu consiga saber onde focar exatamente. Eu tô pesquisando muito e criando métodos baseados no que a literatura científica tem mostrado. Ou seja, criando um método que realmente vai ser efetivo. Não só super bonitinhos, aesthetic e pra fazer com que você se sinta bem. Eu tô criando uma coisa que realmente vai fazer com que você se sinta bem no longo prazo. Até porque eu também quero me sentir bem no longo prazo, então esse método vai ser pra nós. Agora sim, você pode sair da tela cheia, clicar no botão de like aqui embaixo, se inscrever se você ainda não é inscrita ou inscrito no meu canal. Viu? Eu falei que eu ia te lembrar de fazer isso. Sinceramente, eu tô muito animada pra tudo isso, pra essa série, pra redescobrir quem eu sou. Não só porque passar por todo esse processo vai me ajudar muito profissionalmente, como também essa é uma oportunidade pra te ajudar. Também pelo fato de que essa sensação de estar totalmente perdida, sem saber o que fazer, com essa dúvida, com essa incerteza intermitente, é muito desgastante. E eu fico feliz de não só ter tido a ideia de documentar tudo isso aqui, como também ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por essa mesma situação. Ah, é isso! Eu tô realmente muito animada e eu te vejo nos próximos vídeos.